Dentro de algumas pesquisas que nós vimos, hoje a Prefeitura de Ponta Grossa é uma das poucas prefeituras que paga para uma grande parcela da categoria, né, de servidores o salário mínimo, a começar com os agentes de manutenção. Então, para quem é antigo do município vai lembrar que há muito tempo atrás nós tínhamos o chamado também para esses servidores o complemento, quando de fato mesmo o salário mínimo ultrapassou aquele nível de referência que nós tínhamos no município e ficou maior do que o município pagava enquanto salário. O município, então, de certa forma, cumpria com a legislação federal, onde dizia que nenhum trabalhador poderia ganhar menos que o salário mínimo. Porém, a forma como o município trabalhava, enfim, a forma como o município pagava esses servidores, ficava sob a autonomia deles. Então, era pago o nível do trabalhador, vamos chutar um valor lá, R$ 1.000, e a diferença para se chegar no salário mínimo, vamos supor que o salário mínimo fosse 1.200 na época, esse duzentão era pago separado. Só que o grande prejuízo que o trabalhador sentia em relação a isso era quando o biênio estava por fora, porque o biênio, de fato mesmo, era em cima do salário base e não do salário todo, o complemento não entrava para esse cálculo. Resumindo toda essa história, nós, na conquista do plano de cargos, o sindicato colocou essa preocupação, na negociação toda do plano de cargos, nas discussões do plano de cargos, nós colocamos essa preocupação e, de certa forma, isso foi ajustado. Porém, ele foi colocado ali numa margem, esse valor de inicial de tabela foi colocado numa margem muito próxima de todo o salário mínimo da época em nível federal. Nós alertamos, inclusive, o município que colocar muito próximo da faixa do salário mínimo ia ser algo que provavelmente no ano seguinte, 2024, esse salário mínimo ia ser, esse salário do município ia ser ultrapassado pelo salário mínimo depois, de novo, novamente, quando tivesse o reajuste. E, de fato, aconteceu novamente, né? Então, o que acontece? Hoje o salário mínimo do município, hoje a nossa tabela de salário, ela estourou novamente ano passado, em decorrência do salário que nós tínhamos, da tabela inicial, e houve a necessidade, então, e garantido agora em lei, foi uma busca que o sindicato teve também em relação a esses trabalhadores, que esse salário fosse reajustado nas tabelas, né, professor Léo? Isso mesmo, Luiz, é importante a gente colocar quais são esses trabalhadores, né? É o grupo dos agentes de manutenção. Então, são servente escolar, é o trabalhador braçal, né? O pessoal da zeladoria. Então, são esses trabalhadores aí que estão dentro, né, do grupo dos agentes de manutenção. E quantos, Narci? 42 cargos, que daí pega o pintor, pega pedreiro, né, Calceteiro, daí o vai. Bastante. calceteiro, mas aí, digamos, os grupos maiores aí são esses, né? Serventes escolares, mas maior número de servidores. Então, como o Luiz colocou, né? Porém, no início do ano passado, quando houve a atualização ali do salário mínimo, né, que ultrapassou o base dessa primeira tabela do município, o governo entendeu que ele só iria colocar para os 2 primeiros níveis, que estava abaixo do salário mínimo. O que aconteceu com isso? Né, como o biênio estava junto, ia acabar comendo o biênio ali, usando o biênio como verba para chegar no salário mínimo. E claro que o sindicato, né, e o trabalhador não concordava com isso e precisava, para ser ajustado, passar pela Câmara, um PL, para ser autorizado ali a atualização da tabela dos agentes de manutenção. E foi todo aquele problema que teve, porque daí ficou o mês de janeiro e fevereiro recebendo ali, o servidor recebendo menos do que o salário mínimo, porque estava usando o seu biênio como fonte ali para chegar no valor. E precisava de um ajuste disso na lei, para que não acontecesse todo ano o mesmo problema. Então, através de um requerimento administrativo ali do sindicato, foi-se alterado a 14.648, onde que fala, né, que nenhum servidor deve ganhar menos do que o salário mínimo no inicial da tabela e que também não poderia estar utilizando ali o seu biênio, né, ou qualquer tipo de elevação que ele tenha para que chegasse no salário mínimo, porque o servidor aí, nesse caso, estava tendo perdas. E foi isso que aconteceu. Então, através desse protocolo do sindicato, foi atualizado a 14.648, onde foi colocado ali novas redações, principalmente ali no artigo 27, onde foi colocado 27A, 27B, 27C, regularizando essa situação. Então, a partir deste ano, com o reajuste do mínimo, não precisaria passar pela Câmara e já na folha de janeiro poderia ser já reajustado esse valor no inicial da tabela, distribuindo os valores para todos os trabalhadores. E junto com a discussão ali do piso do magistério, a gente também já levou essa
essa demanda, né, para a Secretaria de Fazenda, para o município, para que já fosse atualizado a tabela já no mês de janeiro e o servidor não precisasse esperar o mês de fevereiro, receber como retroativo e já ajustasse na folha já de janeiro, que foi o que aconteceu, né, Luiz? Isso, exatamente. E como isso já aconteceu, é importante ressaltar também, Léo, só para finalizar essa questão do salário mínimo, que nós já sabemos da demanda de todos os condutores em relação ao seu salário inicial base, que está muito próximo da tabela inicial do município, do 1518, agora já atualizado. E nós temos essa consciência que há necessidade de modificação, que há necessidade de atualização, e nós já estamos aí com tratativas em relação a essa situação. Inclusive, nós já manifestamos para o governo municipal que há necessidade de isso ser reajustado. Então, os condutores que estão nessas tabelas, que estão muito próximas da tabela dos agentes de manutenção, nós já estamos conscientes disso, nós já estamos, de fato mesmo, vendo possibilidades de reajustar essa situação. Inclusive, tem um servidor que mandou, aproveitando, né, a oportunidade, tem um servidor que mandou mensagem ali, o Rony, em relação às gratificações dos motoristas, né, dos condutores, e nós também. E isso é uma coisa que está previsto em lei. O Rony colocou ali para nós sobre o adicional dos motoristas. Nós já protocolamos, Rony, o pedido, está em tramitação. E assim que nós tivermos novidades em relação a esse adicional dos motoristas, que está previsto na 14648, nós vamos com certeza trazer informações, se não aqui pelo Canhão na Web, pelas redes sociais do sindicato.